E aí, pessoal, tudo bem? Condomínios e outras paixões. Hoje a gente está com o nosso patrocinador, o Diego, do Mercadinho SP. O Mercadinho SP traz aquela solução famosérrima hoje nos condomínios, que é ter um mercadinho na área comum para facilitar a vida de todo mundo. Diegão, quando que você começou o Mercadinho SP? Como que foi o início e que tamanho que você está hoje? Vamos lá, a gente começou no meio da pandemia, né, Márcio? Que eu acho que é quando houve esse boom para esse modelo de negócio. Eu brinco, eu costumo dizer assim, tá aí uma ideia que eu gostaria de ter tido, eu não tive. Mas eu tenho a oportunidade de aperfeiçoar a cada dia. Então acho que a nossa missão nesse negócio é aperfeiçoar, é chegar na excelência. Mas enfim, te respondendo, a gente está com uma operação hoje de 40 lojas. A estimativa é a gente fechar o ano em torno de 55, 60 lojas. Mas importante fazer um crescimento, porque o crescimento dói, né? A expansão é dolorida financeiramente, no que diz respeito à execução, ao atendimento, à excelência. Então nossa expansão ela é toda planejada, ela é toda muito bem concebida para que a gente não caia no que é o nosso core, no que é a nossa fortaleza, né? Sobretudo atendimento humanizado e excelência na execução desse negócio. Você sabe, Diegão, que eu, involuntariamente, mas absolutamente de forma espontânea, eu acho que fui o maior vendedor de mercadinho para condomínios nos últimos anos. Porque no passado eu já defendia muito esse modelo, mas todo síndico, toda administradora, todo advogado falava, mas altera a área comum, mas tem que ter quórum qualificado, vai mudar a destinação. E aí nunca eu conseguia. Quando a pandemia chegou, todo mundo entendeu a necessidade de fazer isso e hoje em dia é um sucesso. Mas eu sempre tive uma questão com esse assunto e eu acho que é muito curioso, eu vou te contar. Eu sempre achava esquisito que o nome dos mercadinhos era tudo nome em inglês. Tudo nome chique, nome americano, e eu falava, caramba, mas é um mercadinho, né? É próximo das pessoas, é o dia a dia. Aí veio você com o nome mais gostoso que existe, Mercadinho SP. Que é o mercadinho, não é o mercado, e é para São Paulo. É um produto específico para a grande São Paulo, né, para a nossa cidade, com as características da nossa cidade. Então eu acho que aproximou esse serviço do grande público. Porque aqueles nomes todos em inglês, aquelas franquias enormes, a gente fica com um pouco de receio, até como que vai ser a logística disso tudo. E no seu caso não, é algo muito particular, é algo muito personalíssimo, digamos, é isso? É exatamente isso. E isso tem muito a ver com o que a gente vem conversando sobre excelência, sobre atendimento e qual é o propósito disso, né? De participar da evolução. Porque você tem toda a razão, Márcio. Acho que você foi um visionário quando você começou a defender isso lá atrás. Porque eu acho que quando a gente fala de varejo, talvez a virada mais importante das últimas décadas seja esse modelo de negócio. Porque a gente veio lá, o supermercado comum, depois os grandes atacados, aquele boom, o macro chegou no Brasil, depois vieram outros, né? A tenda, açaí, atacadão, enfim. Mas esse modelo micro, o varejo como um todo não enxergava como possível. Muito menos quando a gente fala de absoluto autosserviço, né? Absolutamente, ali não tem funcionário. Totalmente autosserviço. Totalmente autoatendimento. E aí, voltando um pouco, né, aos pontos que você colocou aqui. Primeiro, o nome. Eu acho que o que se propõe, né, o que o mercadinho dentro do condomínio propõe, a gente está dentro da casa das pessoas, então é democratizar o acesso e a facilidade para as pessoas. Eu defendo muito isso. O mercadinho não é para fazer grandes promoções, não é para fazer compra do mês, é o dia a dia, é a oportunidade, é o que falta, é a sua emergência. Eu sempre dei o exemplo quando eu ia nas assembleias e quando eu ia nos eventos de condomínio explicar o porquê da importância conceitual de ter o mercadinho, é você fazendo o bolo, quando você está no meio do bolo, acabou o leite condensado. Aí você fala assim, caramba, qual que era a solução antes? Você tinha que pegar o carro, aí teu filho estava dormindo, você não tinha... Desanda a massa do bolo. Desanda a massa do bolo. Você está com a criança, você não tem com quem deixar a criança, você pega o carro, eventualmente pega trânsito, pode ser assaltado, tem um estacionamento, e o bolo vai desandar. Qual que é a dificuldade de você ter o leite condensado ali no térreo, você vai lá, pega, paga e usa. Não é para fazer uma grande compra, é para essa eventualidade. Pô, deu vontade de chupar um sorvete, deu vontade de comer um chocolate, tá vendo o jogo lá, quer fazer uma pipoca, quer comer uma fruta. Pega uma cerveja. Pega uma cerveja. É isso. É isso. E aí, como parte
de todo esse cenário que a gente está colocando, eu acho que o nome, você começa pelo nome, né? O quanto você quer estar próximo e mais próximo do que a gente está, em termos de transacional, de negócio, acho que é quase impossível, né? Só se eu estivesse dentro da sala de estar das pessoas. E a gente está quase. Então você tem que ter um nome simples, que conte toda a história do que você quer fazer. E hoje em dia, eu acho que a gente não está mais no andar de falar o quanto esse modelo de negócio beneficia a todos. E aí a gente pode falar de segurança, de ganho de tempo. Hoje eu sinto que, sobretudo as novas gerações, começam a dar valor até monetário ao tempo de cada um, né? Coisa que a nossa geração não fazia muito. A gente tinha tempo, a gente não se preocupava muito de quanto tempo eu vou ter, quanto vale o meu tempo. Hoje as pessoas começam a monetizar o tempo. E aí esse modelo de negócio é perfeito, porque você mesmo falou, você está mais seguro porque você está dentro de casa, você está protegido, e quanto você economiza de tempo para uma lata de leite condensado, né? Quanto custa isso? Exato, e aí hoje tem um negócio que está na moda, que até pouco tempo atrás, e ainda em vigor, a gente tem o consumidor querendo ter a tal da experiência do consumidor. Mas na moradia é a experiência de morar. É você morar num lugar com uma gama de serviços ali, aos seus pés ali, que você vai lá, pega tranquilamente, é a experiência de morar. Que no passado a gente não se preocupava com isso, hoje em dia a gente se preocupa muito, o morador quer ter uma boa experiência, e o mercadinho, óbvio, ele cai como uma luva. Agora tem umas questões polêmicas, aí eu queria fazer um bate-bola com você, Bora. pra você me explicar como é que funciona. Primeiro, logística. Você depende de terceiros, você tem um centro de distribuição, como é que funciona? Vamos lá, então eu acho importante, eu sou um dos que levanta a bandeira de que se você tem uma operação própria e você não faz parte de um grupo de franquia, que tem o seu valor, não estou dizendo que não tem, mas você tem a operação muito mais na mão. E é aí que eu acho que você pode se diferenciar. Primeiro ponto, você falou de experiência do condômino, né? Então, a gente, passado o primeiro período dos mercadinhos, que foi absolutamente emergencial, mas que fez dar o pulo para esse modelo de negócio que virou obrigatório em todo o condomínio, eu acredito que daqui a 3 anos, Márcio, qualquer tamanho de condomínio vai ter nem que seja uma gôndola pequena com snacks e uma geladeira. Isso não tem volta, né? Então, o que você me disse com relação à execução disso. Então, a gente está num estágio hoje que, falando de experiência, você tem que ter uma loja bonita, que realmente, bonita, bem feita, com climatização, com luz, que proporcione uma experiência excelente para quem vai utilizar e que ajude, de fato, a buscar aqueles 10% a mais de valorização do empreendimento. Diegão, isso é o ponto de saída. Eu visitava os condomínios e eu vou te dizer uma coisa, você está puxando o mercado para cima. Essa é a ideia. Porque as lojas eram muito feias, eram de um mau gosto, e quando a gente olha a tua loja, ela é impecável. Você teve um cuidado de harmonia estética, você teve um cuidado de arquitetura, como que você faz isso, de iluminação? Sim. Começa desde o CD, né? Então, pegando um pouco o gancho da sua última pergunta, sim, a gente tem um CD próprio, a operação é própria, o CD tem mais de 1.000 metros quadrados, a gente já está num estágio agora de fazer o aéreo no CD, porque ele já está ficando pequeno para a quantidade de lojas, e o abastecimento tem que ser de acordo com o giro de cada loja. Então eu tenho loja hoje que a gente abastece 6 vezes por semana, ponto. Todo dia? Todo dia. E um super abastecimento no sábado, porque fica o domingo sem, mas segunda de manhã já tem uma turma reabastecendo. Então eu venho do varejo, eu venho da indústria. Ruptura é pênalti. Para todo mundo, para o ecossistema do negócio. Se faltou, o cara desceu, faltou o negócio, dá um mau humor. Dá um mau humor para ele que não tem e para a gente que não vendeu aquilo. Então, precisa ter. Então, esse é o primeiro ponto, né? Com relação à beleza de loja, sim, a gente percebeu exatamente isso. Então, passado aquele primeiro período emergencial, eu preciso montar lojas práticas, rápidas, com o recurso que eu tenho, vou transformar esse recurso em quantidade e não em qualidade para fazer o primeiro atendimento. Uma vez que isso aconteceu, a gente falou, bom, em que estágio nós estamos desse negócio agora? É valorização, é ter uma loja de fato bonita, e aí foi sim, chamar arquitetos e falar, bom, vamos desenhar aqui. Só que não é só a beleza, né, Márcio, é a funcionalidade. E a gente tem um desafio que é constante. Para cada condomínio, os espaços não são iguais. Eu não posso chegar e falar, olha, condomínios, eu preciso de um espaço fechado de 25 a 35 metros quadrados. É o que eles têm lá. É o que eles têm. Às vezes é na garagem, às Sim. vezes é na passagem, às vezes é no hall de entrada. Então a gente tem que chegar como equipe, que hoje é habilitada, para olhar e falar, bom, aqui a gente consegue fazer uma transformação tal que os condôminos vão se sentir
realmente num ponto de venda que valorize o lugar, que seja bonito, que seja iluminado de acordo, que tenha todos os itens, os mais de 1000 SKUs que a gente oferece, e que se prestem de uma maneira elegante para aquele empreendimento, né? Eu acho que isso é fundamental. E a gente está muito nesse estágio hoje, né? E sempre eu bato muito nessa tecla, execução acompanhando. O que eu falo de execução? A loja bem montada, o abastecimento correto, o mix absolutamente bem pensado e estudado, e a organização de loja, junto com a constância do abastecimento. Aí você tem uma excelência de execução. Perfeito. Indo para os assuntos delicados. Opa, né? Tem. Como é que faz com bebida alcoólica? Porque eu já vi gente falando, mas vai ficar tudo exposto lá, aí o menor de idade vai ter acesso a uma garrafa de cerveja, quem é que controla isso? E eu sempre tive a opinião clara de que quem deve zelar pela segurança é o pai. Eu concordo. É o pai. Mas, enfim, existe alguma regrinha dourada para essa questão da bebida alcoólica ou fica lá disponível e ponto final? Eu acho que tem um ponto de equilíbrio aí, Marcio, que a gente achou e tem dado muito certo, tá? As primeiras lojas que a gente montou, a gente tinha todo tipo de bebida alcoólica. Bebidas quentes, vodka, whisky, conhaque, enfim, todos. E a gente viu que o giro era muito pequeno. Normalmente quem é apreciador desse tipo de bebida já sabe onde comprar, tem a sua marca preferida. Raramente vai ter uma emergência, preciso agora 3 da manhã. A cerveja e o vinho. Exatamente. Então a gente falou, bom, a gente não precisa vender destilados, a gente não precisa vender, inclusive, essas bebidas que os adolescentes gostam de misturar com energético e com outras coisas. A gente já não vende. Então, basicamente, a gente tem cerveja e vinho. Adolescente bebe cerveja? Cara, não. A gente não tem um incidente de adolescente indo buscar ou indo comprar cerveja. E aí você fala, mas como é que você controla isso? Eu não controlo online, mas eu tenho toda a verificação pelo monitoramento das câmeras. A gente não vê adolescente ir comprar cerveja. Outro dia nós pegamos um garoto de uns 15 anos que pegou um pack de cerveja. Foi levar para o pai. Exatamente. Na hora a gente acionou o condomínio, identificamos o garoto e ligamos para o pai. Olha, o nosso monitoramento detectou o seu filho. Ele falou, não, era para mim. Opa, então a nossa tese vem se provando de que o adolescente não vai pegar um vinho, não é a bebida dele, não é a cara dele, e cerveja a gente não tem incidente. Então a gente deixa, em geral, 90% das nossas geladeiras são livres. Liberadas. Quando o condomínio faz uma exigência, sine qua non, olha, para a gente fechar tem que ter o controle, a gente tem a tecnologia, põe a trava, só dificulta um pouco. A gente continua tendo a mesma eficácia, perfeito, dificulta um pouco para os outros, mas funciona. Perfeito. Segue. Furto. Opa, tem lugar que tem delicado. muito, tem lugar que tem pouco. Você depara com isso todo dia? Todo dia. Todos os lugares têm. Independente do nível socioeconômico, é incrível rico e pobre tem? Rico, pobre, criança, adolescente, adulto e última idade, terceira idade, todos, sempre aparece. E é curioso porque a cada loja nova, a cada condomínio novo, a gente já sabe o que esperar. Vão ter 2 adolescentes, 2 de meia idade, e esses sim vão pegar o vinho e a cerveja, e a pizza congelada. Quer dizer, não é o arroz e um feijão, o furto. É a bebida alcoólica, o sorvete, é o chocolate. Você consegue recuperar o dinheiro? Uma pequena parcela desse dinheiro. Mas o mais legal, Márcio, e aí cabe contar isso para vocês. Primeiro, eu sempre conto isso como uma excelente notícia para a gente que é brasileiro, tá? Quando eu vi esse negócio pela primeira vez, eu tive muita dúvida, e a minha dúvida era única, olhando para furto. Eu falei, mas como é que esse negócio para de pé, né? A gente tem a fama de que o brasileiro gosta de levar vantagem. Eu acho que é muito pequeno. Eu sou otimista, eu acho que é muito pequeno. Então, essa é a boa notícia. Quando a gente testou esse negócio, a gente vê por números que 94%, 95% das pessoas são absolutamente idôneas, honestas e trabalham em conjunto conosco para o negócio funcionar. Inclusive, quando não consegue pagar, quando tem alguma queda de energia, algum problema de sistema, são os primeiros a dizer assim, olha, fotografei, posso te mandar pelo WhatsApp, me manda o Pix, olha quanto deu essa conta, é sensacional. Aí a gente tem um 5%, 4% que não, que são as pessoas que são capazes de derrubar esse negócio, inclusive. Porque nós chegamos a ter casos de 30 mil reais uma pessoa, 15 mil reais, 5 mil reais. Mas aí é polícia. Aí é polícia. Aí é boletim de ocorrência. Mas antes tem todo um trabalho. É furto. Mas a gente entende também que está dentro da casa das pessoas e a gente não pode generalizar. No nosso caso, durante o primeiro ano de operação,
a gente chegou a bater 12% do faturamento bruto de desvio, de furto. É muita coisa. Quase quebramos, Márcio. A verdade é essa, a gente quase quebrou. E aí foi o momento da gente botar a bola no chão, respirar e falar, o que nós podemos fazer? E aí nós criamos, a gente chegou à conclusão que o melhor era criar uma rede própria de monitoramento, onde a gente checasse cada nota fiscal com cada ação dentro da loja com as câmeras. Isso não é online, isso acontece com um delay, porque online eu não tenho ação, eu não posso ligar o microfone e falar, olha, você, volte na loja porque você não pagou. Então não. Então hoje a gente tem um time de pessoas que são CLTs, são funcionários do mercadinho, que ficam das 9 da manhã às 18 horas, checando todas as 70 mil transações que a gente faz por mês hoje. É muita coisa. Eles checam nota fiscal com ação de câmera. Caiu para quanto? Caiu para 1,8%. Super saudável. Porque eu sou muito crítico a pessoas que aparecem dizendo assim, olha, esse é o negócio do momento, pegue sei lá quantos R$1.000, abra uma loja, compra uma franquia que você vai ficar rico em casa, porque esse negócio vai faturar para você muito dinheiro por 24 horas, por dia, 7 dias por semana. Cara, não, tem muito trabalho por trás, tem muito investimento por trás disso para esse negócio funcionar. O monitoramento é um deles. Outro dia me ligou o dono é um concorrente, mas é um concorrente que a gente dá a mão, porque a gente está no mesmo sentido, e tem terreno ainda para todo mundo crescer, enfim, para todo mundo apresentar o seu trabalho. Eu me assusto um pouco. Eu tenho conversado com muita gente, eu estou comprando uma franquia de mercadinho, eu entrei agora na área de mercadinho. Eu falo, gente, onde vai colocar tanto mercadinho? Mas tem, né? Não, espaço, né? Tem espaço e vai ter uma acomodação desse mercado e desses operadores. Porque muitos desses operadores novos entram de forma iludida, né? De alguma maneira pensando nisso que eu te falei. Sim. Pô, vou ficar em casa, vende sozinho, resolve sozinho. Exato. Mas tem que repor, tem que controlar, tem que fiscalizar. Ô Márcio, a primeira loja que a gente abriu num condomínio de 1.100 unidades. A gente está lá até hoje. A gente tem um índice de manutenção de contrato. Isso é em Osasco? É em Osasco. Você conhece esse condomínio. A gente está com 2 lojas lá hoje. Quando a gente ainda não tinha um CD, porque a gente era novo nesse negócio, a gente tinha 2 pessoas que ficavam nos atacados 6 horas por dia para poder repor essas lojas. Era uma loja só, não eram nem 2. Então você imagina assim, tem muito trabalho, tem sistema, tem precificação, tem verificação, tem monitoramento, tem um jurídico. Hoje a gente tem um jurídico forte, porque você tem que abrir boletim de ocorrência, você tem que acessar as pessoas. E não é só o desvio ou a inconsistência na hora do pagamento, que a gente chama, não é só quem é mal intencionado. Outro dia aconteceu um caso que... 70 mil operações, 1% dá 700 ocorrências. É muita coisa. Muita coisa. Você tem que ter um staff para esse negócio andar. Coisa. Uma equipe bem treinada e que sabe o que está fazendo. Mas outro dia entrou uma pessoa e ela caiu na malha do monitoramento. Ela entrou falando no celular, pegou algumas coisas, visivelmente um almoço, pegou um prato congelado, um refrigerante, um chocolate, não deu certo o pagamento, ela saiu. Mas ela estava no celular. E aí a nossa abordagem foi, olha, a gente viu que você estava no celular, provavelmente falando com seu chefe ou em reunião, e você precisava almoçar. O fato é, a operação não se concluiu no pagamento. Então, você consegue fazer esse pagamento? Foi super numa boa. Então, tem de tudo. E a gente precisa estar estruturado para dar esse atendimento, né? De uma maneira séria, porque, enfim, a roda tem que girar no que diz respeito à inconsistência, aos furtos, mas a gente está preparado para outras situações. A senhorinha que chegou lá e não tem muita intimidade com a tecnologia, registrou mais de uma vez, mas levou um item só. E a gente fala, olha, a senhora pagou 2 vezes, só quer descer e pegar mais uma Coca-Cola, ou a senhora quer o Pix com o ressarcimento do seu negócio. Então, hoje a gente consegue tocar esse negócio com esse nível de excelência e de maneira humanizada, né? Perfeito. Quem é o teu cliente? Com quem que você negocia? Quem que te contrata? É o síndico e a administradora? É um condômino que te indica para o prédio? Comercialmente, qual que é a tua estratégia? Quem que você quer atingir? Olha, a gente até este momento, muito recente, todas as lojas que a gente abriu por indicação. Isso me deixa muito feliz, porque eu não precisava ter um marketing, a gente não via essa necessidade. A partir do momento que a sua entrega é aquilo que você prometeu, ou ela supera, e aí você consegue bater ali na trave da excelência e entregar excelência para esse modelo de negócio. E hoje está acontecendo muito uma coisa que é interessantíssima. Operações que não deram certo, ou que estão deficitárias, por inexperiência. Porque tem gente que olha aquela lojinha e fala assim, tocar um negócio desse é fácil.
Cara, não é. Eu tenho uma equipe de especialistas de varejo, de indústria, de marketing, de trade marketing, para a gente saber o que vende com o que, como colocar a loja, como atender. Bom, enfim. Então, quem é o nosso público, né? Num primeiro momento, um síndico que foi indicando para o outro, ou um síndico que tinha lá 10 condomínios com 10 lojas, colocou uma nossa e hoje ele está com 5 nossas e só esperando as outras, de repente, não performarem bem para a gente substituir. E o relacionamento com as administradoras. Também, que começam a nos indicar, que falam assim, pô, esse cara não me dá trabalho, eu não ouço falar os absurdos, ele não deixa a loja desabastecida, eu não tenho problema com vencimento de produto, que tem operação que não consegue controlar isso, então deixa eu indicar, porque eu sei que é uma preocupação a menos, eles sabem o que eles estão fazendo ali. E o desafio? Você já pensou nas incorporadoras, do prédio já nascer com a tua loja? Você acha que isso é viável ou é impossível? Eu acho que isso é viável, esse é um objetivo nosso, é um sonho nosso, e acredito de verdade que esta conversa é o pontapé inicial para isso, Márcio. Desde o primeiro momento que eu vi um post seu e da Júlia falando sobre este portal, eu falei, é isso que a gente precisa, a gente não investe, até hoje a gente não investiu em marketing, mas eu falei, a gente precisa estar junto, porque eu acho que este é o caminho que a gente precisa trilhar para chegar nisso. Porque aí é o planejamento a médio prazo, né? Você sabe que há mais de 5 anos, acho que quase 10 na verdade, mas eu vou colocar os últimos 5 anos, nas assembleias de entrega de empreendimentos novos que eu faço, de grandes construtoras, sempre alguém levantava a mão e falava assim, puxa, mas eu já não posso envidraçar minha varanda no dia que eu receber a chave? Falo, não, você vai ter que esperar uma assembleia, para a assembleia aprovar uma padronização, para você contratar. Aí a pessoa fala, mas vai atrasar minha vida 60 dias. Paciência, é assim que funciona em condomínio. Um belo dia eu cheguei para uma grande incorporadora e falei, por que você não põe na pauta da entrega do empreendimento e já contrata antes alguém que faça o projeto de envidraçamento? Tá aqui, morador. Quem quiser já tá aqui, tá pronto, basta vocês aprovarem. Ah, não vou fazer. A incorporadora ficou uns 3, 4 anos falando, não, a gente não quer se envolver com esse assunto. Até que um dia eles fizeram um piloto. Os clientes mandando mensagem, puta que bacana, vai me ajudar demais, vai facilitar minha vida, obrigado. Aí a construtora virou, agora eu quero em todos. Pois é. Então, isso nós vamos fomentar isso, para que as incorporadoras entreguem os empreendimentos com o máximo de experiência pronta já. Isso envolve internet na área comum, envolve interfonia pelo celular e não pelo interfone físico, envolve o mercadinho, envolve o envidraçamento, envolve a lavanderia coletiva, enfim, tudo que a gente acha que é possível de fazer e que a incorporadora pode dar o pontapé inicial. Então, aguarde, essa é a ideia. Eu estou muito ansioso por isso e eu acompanho. Enfim, eu te acompanho, né? Não é de hoje, você sabe disso. Uhum. E você tem falado muito sobre isso, né? O quanto este mercado condominial já evoluiu e o tamanho das oportunidades que a gente tem para ele. Eu acho que essa é mais uma. Porque o próprio fornecedor, seja a telefonia digital, o interfone digital, seja o mercadinho, seja o envidraçamento da varanda, a gente poder se planejar com tempo, a gente vai ter esse empreendimento, ele vai ficar pronto daqui a 1 ano e a gente vai fazer, no caso do mercadinho, ele vai começar a operar com 50% da ocupação, com 30% da ocupação, não importa, mas você já se planeja para aquilo, é sensacional em termos de business mesmo, para você ficar tranquilo, porque hoje em dia é assim, né? A gente faz contato com o síndico, ou o síndico faz contato conosco, e o negócio às vezes dura meses, mas a partir do momento que ele fala, vamos, às vezes você tem 3 semanas, já aconteceu de um síndico ligar pra gente. 15 dias para instalar. Não, ele falou assim, eu preciso nesta semana, porque eu me comprometi na assembleia que eu vou tirar essa loja que está muito ruim e vou botar uma loja melhor. E a gente em uma semana tem que... Já pensou que legal a incorporadora já entregar pronto? Sensacional. Sem mercadoria, nada pronto. O espaço lá E aí ela não vai gastar nada, porque é você que vai fazer, mas ela vai entregar pronto. Então nós vamos chegar lá. Ótimo. Nós vamos chegar ansioso lá. Por isso. E por fim, para a gente terminar a conversa, o nosso portal chama Condomínios e Outras Paixões. Boa. Então, com todo mundo, a gente fala das outras paixões. Então, 3, 4 coisas pra gente conversar. Você gosta de beber? Eu gosto de beber. O que você gosta de beber? Eu tenho bebido vinho. Vinho? Vinho. Nossa, é uma paixão. Abrir uma garrafa de vinho. E você sabe o que me deixa... Sozinho ou acompanhado? Tanto faz. Eu não me aperto, tá? Se eu estiver sozinho,
Eu abro a minha garrafa de vinho e aí a cereja do bolo dessa minha paixão de beber o vinho é o barulhinho da garrafa quando você serve a primeira taça. Aquele... Eu acho aquilo... Um charme, nossa, aquilo me deixa... Você toma inteira a garrafa quando tá sozinho? Eu não tomo mais, mas eu tomava, hein, Márcio? Eu tomava. Tá bom. Que país, que vinho que você prefere? Bom, eu tenho cidadania espanhola e eu fui criado num regime culinário e de hábitos muito mais espanhóis do que brasileiros. Então, pô, se tiver um Rioja, se tiver um Valbuena, único. Aí eu tô feliz. Boa. Um Protos. Outro dia um amigo meu, ele me ligou de Madrid. Eu falei, pô, toma um Protos por mim. Ele falou, não, vou tomar com você. E ele chegou em casa com uma caixa e a gente... Aí faz mais de uma garrafa, viu, per capita? Boa. Pô, falar de música. Você sabe que você, pra quem gosta de rock, você é idêntico ao David Bowie. Under Pressure. Dá muita aflição. Dá aflição? Nossa, é o David Bowie, Ah, se eu cantasse bem. E que som que você gosta de ouvir? Eu sou rock and roll, né? Eu gosto de música boa. Eu adoro ir numa casa de jazz, por exemplo, e pedir minha garrafa de vinho e ficar vendo aquelas variações que pode ser um trio, pode ser piano e baixo, pode ser com uma cantora, enfim. Mas eu me criei ouvindo rock and roll, né? Led Zeppelin, Deep Purple, Whitesnake, eu gosto desse tipo de som. David Bowie, não? Sim. E vou mais longe, né? Para mim, assim, o encontro David Bowie e Freddie Mercury em Under Pressure, que eu acabei de brincar, para mim isso é antológico. Isso, de tempos em tempos, a gente tem que colocar no volume máximo e é um deleite, né? Eu vou te contar uma fofoca agora. Eu tenho uma amiga minha, de trabalho inclusive, que você teve aqui num evento. Um dia ela te achou bonitão. Opa! Falou assim. Opa! Falou, puta, que coroa bonitão, não sei o quê. E ela é mais jovem. Aí ela não conhecia o David Bowie. Aí eu falei assim, ele parece o David Bowie. Ela não entendeu muito. Eu falei, pesquisa. Olha aqui ela. Meu Deus. Ela veio falar comigo e falou, meu, só ouço o David Bowie agora. Muito então, bom. Falando sério mesmo, de verdade. Que bom. De verdade mesmo. E por fim, pra gente encerrar, final de semana, o que você faz de bom, assim, pra descansar, pra... Então, quando eu não descanso absolutamente, o nosso negócio é 24/7, né? Então, assim, toco o telefone 3 da manhã e eu gosto muito da operação. Mas você sabe que, falando de paixão, né, Márcio, eu sou muito apaixonado pelo que eu faço. Eu saí de uma vida corporativa, de multinacional, para tocar esse negócio, e isso é um sinal de paixão. E eu sou muito feliz fazendo isso. E acompanhando, como uma criança, né, o crescimento e o amadurecimento deste negócio. Então, às vezes, cara, você vai me chamar de workaholic maluco. Eu comprei uma televisão de 86 polegadas, eu ploto 20 lojas nessa TV e fico olhando o comportamento do consumidor de madrugada. Meu Deus! Porque isso primeiro, pessoalmente, eu acho que alimenta a curiosidade sobre o ser humano, o comportamento humano. E eu venho de trade, de área comercial, de indústrias muito fortes que analisam o comportamento do consumidor. Isso enriquece muito. Quando eu falo de business, eu saber quanto tempo um consumidor demora numa loja em determinado horário, quanto tempo ele demora para achar o produto, que produtos ele compra, que cara ele faz a hora que ele vê o preço que a gente está praticando, isso me enriquece, isso é uma paixão. É quase um vício eu fazer isso. Caramba. Fora isso, quando eu não estou dormindo, Fora isso, é ficar com a família, é tomar meu vinho, se possível com a família ou com os amigos ou bem acompanhado, isso não tem preço, e é aí que a gente revigora, né? Que a gente traz as energias de volta para o começo da semana. Boa, esse foi nosso primeiro papo, a gente vai ter vários ao longo do ano. Tem papo aí. Tem muito papo, e a ideia é difundir ainda mais o conceito dos mercadinhos. Opa! Não só como solução, mas como experiência de quem vai morar, mas já entrando numa segunda etapa, já falando sobre a loja bonita, já falando sobre o produto diferenciado, não só ter aquele básico do básico, e já sobretudo, e aí é uma questão legal que a gente vai falar no próximo encontro, da gente especificamente para cada condomínio ter aquele tipo de produto. Boa. Porque aí a gente consegue personalizar para cada prédio, porque os públicos são muito distintos. Né? São. Muito distintos. E isso é um desafio legal, né? Como você faz para customizar cada loja com cada público, sem perder o basicão que todo mundo usa, mas tendo o charminho ali. Pô, tem prédio que tem muito cara que puxa ferro, vamos colocar coisa
natural. Pô, aqui tem prédio que tem muito homem solteiro, vamos colocar outro tipo de bebida, enfim. Esse é um ponto bacana para o próximo. Eu vou adorar essa conversa, a gente já tem feito experimentos nesse sentido e algumas concretizações até. E como eu falei, eu acho que a gente tem conversa aqui para se deliciar e para arriscar, enfim, vai ser muito bom abordar esses temas. E a gente fazer chegar essa conversa nas administradoras, nos síndicos profissionais, nos diretores de incorporadoras, para que eles entendam o conceito do negócio, mas para que eles, sobretudo, testem, né? Para quem nunca testou, teste. Porque a gente tem que fugir da burocracia. As três partes envolvidas, para a gente encerrar a conversa aqui, tem receio. A construtora fala, não vou me envolver com isso, deixa que o condomínio resolve. E ela não enxerga a oportunidade dela entregar algo melhor, sem gastar R$1. A administradora que fala assim, não, isso aí é uma decisão do síndico, não vou me envolver. Ao contrário, a administradora pode homologar 5, 6 mercadinhos, ter ali no seu portfólio e ela ajudar a indicar o melhor, porque os louros vão para ela também. E o síndico, que hoje em dia é o cara que traz solução, é o cara que tem que buscar isso a todo instante e assim, a cada reunião ele tem que propor, mercadinho, lavanderia, isso, aquilo, porque no final das contas as pessoas vão lembrar que ele é um bom gestor. Então, exato. As três partes às vezes ficam com cautela desnecessária. Precisa massificar. Já está acontecendo, mas para a incorporadora ainda é um grande desafio. Tem que evoluir, eu concordo com você. E estamos juntos com isso. É como a gente enxerga a evolução desse negócio. Então é isso. Boa, obrigado pelo nosso papo. Valeu, gente. E é isso. Até a próxima.